A Antártida não é apenas o ponto mais ao sul do mapa. É o último lugar da Terra onde o ser humano não é o dono da verdade. Imagine um continente 2 vezes maior que o Brasil, onde não existem países, não existem leis nacionais e, principalmente, não existem olhos curiosos. É o território mais hostil e vigiado do planeta. O Tratado da Antártida, assinado em plena Guerra Fria, diz que aquele lugar pertence apenas à ciência e à paz. Mas, ao olharmos para o que acontece lá, o silêncio é profundo. Para entender o isolamento, você precisa compreender a mecânica desse lugar. A Antártida é um deserto polar. Ela é puro gelo, porque, ao contrário do Ártico, que é um oceano congelado, a Antártida é uma massa de terra continental elevada. Milhões de anos de neve acumulada, que nunca derrete, foram compactados pelo próprio peso, criando camadas que chegam a quase 5 quilômetros de espessura. É um freezer natural que isola o continente do resto do mundo. E existe o ciclo da escuridão. Devido à inclinação do eixo da Terra, durante o inverno austral, entre março e setembro, o Polo Sul vira-se para longe do Sol. O resultado? O Sol simplesmente desaparece abaixo do horizonte por meses. É a noite polar. Nessas bases científicas que permanecem ocupadas, as equipes vivem em um isolamento absoluto sobre uma camada de gelo que esconde o que a geologia convencional tenta explicar. Quando o Sol volta em setembro, o mundo lá fora ignora que no escuro do inverno ocorreram operações sob condições de frio extremo, onde o aço estilhaça como vidro. Satélites que mapeiam a crosta terrestre já flagraram anomalias gigantescas sob quilômetros desse gelo. Não estamos falando de montanhas comuns, mas de estruturas com densidade e simetria que desafiam a natureza. São massas tão vastas que, se estivessem na superfície, seriam consideradas cidades. E o que é mais perturbador? Esses pontos exatos coincidem com registros magnéticos que fazem bússolas girarem sem parar e equipamentos eletrônicos falharem instantaneamente. A ciência oficial chama isso de anomalias geológicas. Mas por que a exploração civil é praticamente proibida? Por que voar sobre certas coordenadas exigem autorizações que parecem vir de instâncias mundiais e não de agências locais? Pense nisso como um cofre. O gelo da Antártida preserva tudo o que fica sob ele há eras. O que aconteceu ali? Que tipo de vestígio de um passado que a história prefere ignorar está enterrado naquelas profundezas? A ideia de que estamos sozinhos na exploração do planeta é uma ilusão de conforto. Ali, no centro do vazio branco, a física parece se comportar de forma diferente. Tentativas de sondar essas áreas mais profundas foram marcadas por falhas técnicas e silêncio rádio. É como se o próprio continente não quisesse ser lido. Vivemos acreditando que o mapa do mundo está completo, mas a Antártida é prova de que ainda existem áreas onde a realidade é protegida por um acordo de segredo. Não se trata apenas de frio ou sobrevivência, trata-se de acesso. O que está lá embaixo está sendo guardado, e a narrativa de que é apenas um deserto de gelo é a fachada perfeita para manter o mundo olhando para o lado oposto. O gelo não é apenas água congelada, é a barreira que mantém recordes de um passado que, se conhecidos, obrigariam a humanidade a repensar tudo o que sabe sobre sua própria origem e sobre o que realmente habita este planeta. Estamos olhando para um gigante que dorme sob quilômetros de gelo, e a pergunta que ninguém tem permissão para fazer é: o que acontecerá se um dia esse gelo desaparecer? Mas por que essa pergunta causa tanto desconforto? Por que ela é silenciada ou desencorajada? A resposta é simples e cruel. Manter a Antártida como um deserto de gelo é a estratégia perfeita para evitar o caos. Se o gelo desaparecer e estruturas, tecnologias ou vestígios de um passado não mapeado forem expostos, a narrativa histórica que sustenta nossa sociedade cairia por terra em um único dia. Mais do que isso, o tratado que rege o continente funciona como uma paz armada. Se o gelo sumisse, a Antártida se tornaria o maior palco de disputa territorial da história, com potências globais lutando por recursos e tecnologias que hoje estão fora do nosso alcance. O sistema precisa que você veja aquele lugar como um nada,
Porque enquanto for um nada, ninguém questiona o que está sendo guardado. O gelo não é apenas água congelada, é a cortina que mantém a nossa realidade atual estável. E talvez, lá no fundo, eles saibam que a humanidade não está preparada para o que está escondido sob a última fronteira. Se você também sente que existe uma verdade guardada sob as camadas de gelo e quer continuar acompanhando esses temas que o sistema insiste em deixar de lado, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo passo dessa exploração.